Oi, pessoal, tudo bem por aí? Estamos no segundo episódio da segunda temporada do Ju Ferraz Cast. Esse podcast que fala sobre o universo feminino, com as nossas dores, nossos aprendizados e histórias de mulheres incríveis que eu amo, admiro e, mais do que isso, aprendo. Hoje, a nossa convidada é Gleice Damasceno, essa mulher super especial que saiu do Acre para ganhar o mundo com sua voz, com sua coragem e com sua força transformadora. Vem comigo, vocês vão adorar a história dela e eu tenho certeza que aprender demais. Clica, compartilha, indica para os amigos e se joga no YouTube e no Spotify e nas minhas redes sociais. É muita emoção, muito musa essa mulher que está aqui comigo, que ensina, que inspira, que tem uma voz que é uma voz muito potente, muito importante para o nosso Brasil. Gleice, bem-vinda. Obrigada mais uma vez estar, ao meu lado. Você esteve comigo no Body no ano passado. A gente fez outro especial, acho que com o Festival Girls também. Então, é muito, muito, muito feliz de ter você aqui. Antes de a gente começar a conversar, eu queria que você contasse um pouquinho, da sua história e quem é você, para quem ainda não te conhece, porque eu acho que muita gente sabe quem é você. Oi, Ju, muito obrigada pelo convite. Eu sempre fico muito honrada, assim, quando eu tô perto de você. Você é uma inspiração para muitas mulheres, para mim. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui. Tô muito feliz com esse seu projeto. Espero que Deus, assim, continue te abençoando para você continuar aí iluminando o caminho de muitas mulheres. Bom, eu sou Gleice Damasceno, sou acreana, sempre fui muito engajada em causas sociais desde a minha adolescência mesmo. Entrei no Big Brother Brasil em 2018, foi daí que eu fiquei muito conhecida. Sempre sou atriz, sempre fiz teatro desde novinha, sou apaixonada pela arte, assim, no geral. A arte sempre transformou a minha vida de uma maneira muito efetiva e muito inspiradora, assim, também. Então, é isso. Eu adoro cinema. Eu adoro cinema, adoro estar batendo papo, assim, como eu tô aqui com você. E gosto sempre de estar com papos, assim, que inspiram outras pessoas, sabe? Que pode transformar a vida de outras pessoas. Eu acho que isso é essencial. Você é bem parecida comigo. Eu tenho essa sensação de que você é uma mulher que sabe, a sua responsabilidade, a sua visibilidade, você abre caminhos e estradas para outras mulheres, principalmente, para outras pessoas, vamos dizer assim. E antes de a gente falar de qualquer coisa, eu fico pensando, como é o Acre, né? O Acre é um estado tão importante, tão potente, tão forte em cultura, mas eu sei que você é uma das primeiras mulheres a sair do Acre para ganhar o Brasil, né? E isso deve ter uma responsabilidade imensa, né? Mas também deve ter um prazer gigantesco. Me conta um pouquinho, desse lugar, né? De sair da sua terra e trazer a sua terra para todo o nosso país. O Acre é minha grande paixão, assim. Eu cresci na zona rural de Rio Branco, Acre, então eu tenho esse contato muito próximo com a floresta. O Acre, Rio Branco, que é a minha cidade onde eu nasci, é uma cidade no meio da floresta, assim. Apesar de ser hoje uma cidade muito urbanizada, mas é literalmente, assim, você chega num avião, assim, você vê que é uma cidade e ao redor é tudo floresta amazônica ali. Então, eu sempre tive muito contato com a floresta. Eu acho que essa é a maior herança, assim, do Acre pro Brasil inteiro, que é a amazônica, que é a cultura indígena mesmo, dos povos tradicionais. A gente traz isso muito forte. É o estado que tem o maior número de povos, originários, assim, de povos diferentes. Olha. Então, eu acho que isso é muito importante pro Brasil, essa essência, sabe? Da natureza, da Amazônia. Eu acho que eu tenho isso muito presente em mim, sabe? Eu adoro quando eu vou pro Acre, assim, não pra Rio Branco, mas quando eu vou pra Cruzeiro do Sul, eu gosto de estar tomando banho no rio, de estar em contato com os meus parentes, que a gente fala, os nossos parentes, que são os povos indígenas. Eu amo a cultura, sabe? A gente tem isso de o Acre ser também, acho que uma das coisas mais legais do Acre é que a gente tem uma religião que
é acreana, que é o Santo Daime, que é uma religião acreana brasileira, sabe? Eu não sabia que do vem de mestre lá. Irineu Serra. Ele é um acreano, Irineu Serra. E ele traz essa coisa pra gente, né? Do Santo Daime, que hoje tem em vários estados do país e que é mundialmente conhecido. Uma Sim. região mundialmente conhecida. Eu acho que isso é a maior herança do Acre. Eu acho que deveriam ser muito mais valorizados pelos brasileiros. A maior parte do turismo do Acre são de povos de fora até, de pessoas de fora do país que vão para o Acre visitar as aldeias, ter essa vivência, né, com os povos originários. Eu acho que o Brasil deveria ir mais, né, conhecer mais o Acre, assim. E realmente é uma transformação, assim. Se a pessoa conhece a cultura e, de fato, assim, mergulha nisso, existe uma transformação, assim, muito profunda, sabe? Porque é o DNA do nosso país, exatamente. né? Quando você fala de índio, quando você fala de floresta amazônica, e é muito, até desculpe te interromper, mas é muito louco, né? O quanto o Brasil não conhece o Brasil. Exatamente. E ainda mais o norte, né, do país. Há uma coisa, por eu ser acreana, eu sempre cresci com a frase, eu falo isso sempre, assim, as pessoas sempre costumam brincar muito, né? Hoje em dia, até que eu relevo, tá? Mas as pessoas falam, o Acre não existe. Então, acho que eu sempre tive isso muito presente, assim, cara, é impossível eu sair do Acre, sabe? É impossível eu sair daqui, é impossível alguém me conhecer. A gente cresce muito com isso, sabe? Porque o nosso estado é um estado muito invisibilizado, sabe? A nossa cultura é muito invisibilizada. Quando fala da Amazônia, a gente fala muito do Pará, fala do Amazonas, fala de vários outros estados, mas o Acre, tipo, as pessoas sempre ainda têm, o Acre existe, o que tem lá no Acre? Eu entendo que realmente existe uma desinformação, mas às vezes as pessoas zoam muito, sabe? O que por muito tempo a gente ressignificou isso, né? Óbvio. Hoje em dia a gente até brinca, até zoa junto, assim. Mas por muito tempo foi algo que afetou diretamente, assim, as pessoas mesmo. E afeta a estima. Porque exatamente. se você não existe, exatamente, você não tem estima. É isso que eu falo. Cara, se você... Como que eu vou sair de um estado, tipo assim, para as pessoas, pro sudeste do país, a gente nem existe, sabe? Então é invisibilizar a nossa história, é inviabilizar a nossa existência em outros lugares. É sempre a gente ter que sair do nosso estado por não ter oportunidades, por as oportunidades não chegarem, por sermos invisíveis, né? Sempre, assim. Mas eu fiquei, voltando à tua pergunta, assim, né? Foi uma honra muito grande, assim. Eu saí do meu estado de uma forma para entrar num programa de grande visibilidade. O meu BBB foi em 2018. Mas foi um programa de muita audiência, sabe? Então, foi aquela loucura. Eu fui a primeira acreana a entrar. E como foi isso? É impossível, assim, ainda é muito louco até pra eu acreditar, assim, sabe? Que eu fui a primeira acreana a entrar e conseguir levar o meu estado. Porque isso foi a maior... Quando eu saí, eu lembro que eu pensava muito assim, cara, eu vou entrar no BBB e eu quero muito levar a minha cultura, levar o meu estado. E aí eu lembro que eu entrei, né? E eu ficava muito preocupada com isso. Falava assim, meu Deus, o que as pessoas vão achar do meu estado, né? Então, eu lembro que eu ficava cantando o hino do Acre, ficava falando de Chico Mendes, ficava falando da Marina Silva, a Glória Pérez, que é acreana, né? Também. Glória Pérez é acreana? Glória Pérez é Mentira, acreana. olha que legal. A Glória Pérez é acreana, Marina Silva. Então, a gente tem o Everton, que foi goleiro da seleção brasileira. Sim. Então, eu ficava falando assim, cara, eu tenho que... Porque assim, eu sempre falo, acreano demora a sair, mas quando sai, a gente brilha. A gente sai pra brilhar. É sempre assim. A gente sai já pra ganhar, entendeu? Não é? Tá certo. A gente não sai de lá... O acreano é muito determinado no que faz, assim. Então, acho que a gente leva muito isso. Então, eu queria levar, eu não queria ficar pra trás, né? Óbvio. Falei assim, cara, eu vou sair... É agora. É agora, eu vou sair daqui, então eu quero levar o nome do meu estado, assim. E aí, quando eu lembro que eu falava tanto do Acre, que quando eu fui líder no BBB, eles colocaram a bandeira do meu estado dentro do quarto do líder. E isso pra mim foi... eu fiquei tão emocionada, sabe? Que eu entendi que... De alguma forma, era mais da metade do programa, de alguma forma... A mensagem estava chegando. Estava chegando e com certeza para a bandeira do meu estado, a bandeira pra gente no Acre é muito importante. Onde a gente vai, se a gente vai para um show fora, a gente leva a nossa bandeira. E aí você vê em algum festival, alguma coisa, você vê alguém com a bandeira do Acre, assim. Que lindo. Nós somos muito orgulhosos, assim, da nossa cultura, do nosso lugar, sabe? É um lugar muito lindo também. Então, eu pensava assim, cara, eu tenho que entrar e eu tenho que fazer...
de alguma forma, dar visibilidade pro meu estado boa, né? Então, eu tentei ser muito coerente com as minhas raízes, com a minha essência lá dentro. E eu lembro, eu não ficava nem preocupada no prêmio. Falava assim, eu quero sair, eu quero que os acreanos, tipo, tenham muito orgulho de mim. E aí, quando eu saí, eu lembro que era a primeira coisa que eu queria saber, assim, como que o Acre tá me vendo? Como que tá isso? Ai, que lindo. E aí, quando eu saí do Big Brother e tal, passaram 10 dias, assim, eu cheguei no meu estado, tinham mais de 15 mil pessoas no aeroporto, era aquela loucura, eu não conseguia ficar em nenhum lugar, então eu via assim, caramba, realmente foi um momento de grande visibilidade, assim, pro Acre. Alcancei o objetivo. Foi a primeira vez que a Globo mudou a grade, porque lá são 2 horas de diferença. Ah, é? Então eles colocaram o bebê, a final, eles colocaram ao vivo. Que lindo. Então, e o Thiago falou pra mim, Gleice, o seu estado tá assistindo ao vivo a final. Então, eu falei assim, ai, caramba, eu até me arrepio. Que lindo. Então, foi muito importante pra mim, assim, onde eu puder e falar da minha cultura, né, também, da Amazônia, que é um momento, eu acho, pra gente falar, né, também. Não tem jeito, a gente precisa olhar pra Amazônia, A gente tá vivendo né? uma crise climática e a gente tá vendo na nossa frente, assim, cada vez mais, né, a necessidade da gente debater e de ter mais políticas públicas em relação a isso. Porque sempre as pessoas que vão sofrer mais com essa crise climática que estão sofrendo são as minorias, né? As minorias. Eu falo demais, né? Não, você me faz uma pergunta. Você me faz... Não, mas eu achei maravilhoso, porque você falou tantas coisas tão importantes e tão bonitas. E eu vou até te pedir desculpa, porque, assim, eu rodo o Brasil, trabalhando, fazendo eventos, dando palestra. E não fui no Acre ainda. Então, assim, vamos. Quando você for, você me avisa, porque eu quero muito conhecer. E eu acho que a gente tem, sim, responsabilidade de mostrar o Brasil como ele é, né? Eu lembro que quando eu era menina em Salvador, porque a gente tem, né, essa coisa de sair das nossas terras, dos lugares que a gente veio, todo mundo falava em Salvador assim, você só vai fazer sucesso, e o sucesso é muito relativo, quando você sair daqui. Você precisa ir para São Paulo para você se tornar uma pessoa muito importante em comunicação. E era aquela época dos grandes publicitários baianos brilhando em São Paulo, né? E é uma besteira, porque hoje, quando eu chego em Salvador e quando eu olho para a Bahia, é um poço de cultura, né? Um celeiro cultural, a música, a arte, a dança, né? Enfim, mas a gente cresce, né? Ouvindo que a gente precisa sair do nosso lugar para que a gente seja valorizado. Então, eu acho que tudo que você está me dizendo aqui tem um peso enorme, porque você está sendo a representante das próximas gerações, né, que estão lá no Acre, ouvindo que elas têm o valor por elas serem quem elas são. Exatamente, isso é muito importante para mim, sabe, também. Ver que outras meninas mais jovens que eu, elas podem sonhar, né? Porque eu ficava pensando, cara, esse direito, sabe, de sonhar é tirado da gente, né? De diversas formas, assim. Eu não vou... Quando eu era criança, eu sempre sonhei em ser atriz, desde pequena, assim. Eu sempre estudei nas oficinas de teatro que tinham perto da minha casa, que a prefeitura disponibilizava e tal. Mas eu pensei, assim, por um tempo, eu falei assim, cara, isso é besteira. Eu nunca vou conseguir ser atriz. Porque eu tô aqui. Tipo assim, só consegue ser atriz quem tá lá. E quando que eu vou sair aqui do Acre, sabe? Então, acho que esse direito de sonhar é retirado da gente, principalmente das pessoas que moram no norte, que moram no nordeste também, muito cedo, sabe? Eu não vou sonhar com isso, eu vou ser outra coisa, porque, tipo, isso não vai certo, é muito difícil, não tem referência, eu não conheço ninguém jovem que esteja fora, sabe? Ou que que cresceu no Acre e que conseguiu uma carreira boa, sabe? Como atriz, como apresentadora, seja como for. Muito, muito difícil. Então, eu falei assim, então vou pra outro caminho por enquanto, assim. Que é psicóloga. Você... Eu prestei vestibular para artes cênicas, que era o sonho, com 17 anos, no Acre, na Universidade Federal. Eu passei na Universidade Federal, mas também por isso, né? Por eu não ter uma estrutura, até na família e tal, não tinha como estudar, porque o curso era tarde. Tá. E aí eu tive que ir estudar, pensei em um curso mais próximo ali, a psicologia. E aí eu fui pra psicologia. Psicologia é uma paixão e tal, mas não era, assim, eu fui por uma outra... porque eu não consegui mesmo estudar artes cênicas, né, que era o meu sonho, assim. Mas adorava psicologia. Mas aí no meio do curso eu entrei no Big Brother. Que bom.
Que bom, porque daí aí eu voltei, estudei teatro e tal, e tô seguindo na minha carreira, assim, sabe? Como Mas a atriz. psicologia te ajudou. Eu imagino Muito. o quanto que a gente, inclusive no Body, para quem não sabe, o evento Body é um evento que foi criado por mim, onde a gente fala muito da liberdade da mulher. Acho que a gente falou muito sobre saúde mental, né? Sim. Mas antes de a gente falar de saúde mental, eu queria saber, quando você foi estudar psicologia, você deve ter aprendido muito e entendido muito como funciona a cabeça humana, até para se desenvolver como atriz, não? Com certeza. Eu sempre falo, a psicologia me ajudou muito, assim, muitas questões. E acho que a primeira coisa que a psicologia me abriu, assim, a cabeça, foi de fato de começar a fazer terapia. Porque Olha, eu tinha aquele... medo. Não, eu tinha um preconceito. Ai, quem precisa de psicólogo é doido. É Muita besteira, né? gente. Eu também era essa pessoa. Muita gente tem, né, esse preconceito assim, ai, não vou fazer, principalmente os homens, né? Ai, Totalmente. não vou fazer psicologia, não vou fazer terapia é coisa de maluco e tal. E eu lembro que na primeira aula que eu tive, e aí eu acho que era desenvolvimento humano, e eu lembro que a professora orientou a gente a fazer terapia. Aí eu fui fazer terapia, e aí eu lembro, eu marquei com o psicólogo. Cara, cada terapia era tão sofrido pra mim, porque eu entendi tanta coisa, sabe? Que eu tinha sofrido, que ainda não tinha resolvido na minha cabeça, sabe? Coisas que eu tinha sofrido na minha infância. De abusos mesmo, assim, no geral, sabe? De pessoas que eu sofri enquanto sociedade mesmo, dentro da família. E daí eu fui entender que eu era uma pessoa muito machucada, muito... Apesar de eu ser uma menina sempre muito feliz, muito alegre, sabe? Tinha questões em mim que eu não aceitava. Essa questão do abandono paterno, que a gente sabe que é muito importante na nossa vida. Então eu tive muito isso, essas questões com meu pai, sabe? Eu resolvi tudo muito na terapia, assim. Mas é uma coisa que permanece ainda muito. Às vezes a gente se encontra num ciclo, né? A gente vai ver, eu tô reproduzindo coisas que a minha mãe reproduziu, que eu vi na minha família e que eu tô reproduzindo. Ainda mesmo eu Não sendo uma pessoa... quebrou. Não. Mesmo eu sendo uma pessoa que faz terapia até hoje... então, acho que a psicologia, eu estudando psicologia, eu fui entender muita coisa sobre mim, claro, mas eu não fiz psicologia pra me entender. Acho que isso é uma furada, na realidade, pra quem vai. Eu vou fazer o curso de psicologia pra me entender. Não, acho que é uma profissão que exige muito da pessoa, assim, sabe? Com o outro, pelo Muita outro. entrega, né? Exatamente. E é uma profissão mesmo, né? Pra você se entender. Até porque o psicólogo, ele também precisa de terapia. É obrigatório, não é? Dizem que é obrigatório. É? Não, é recomendado, né? É Recomendado. recomendado fazer terapia, assim, os psicólogos. Então, você não vai conseguir se entender no curso de psicologia, você vai entender muita coisa na terapia mesmo, né? Sim. Você com seu terapeuta. E eu entrei muito eu queria muito ajudar as pessoas. E eu sou uma pessoa que observo muito. Então, eu me apaixonei. Tem matérias, né, de entrevista, observação, tal, bem no início do curso. E eu me apaixonei, assim, porque eu gostava de observar as pessoas também. Eu gosto muito disso. E no BBB, tanto que uma pessoa que eu observo muito, sabe? Primeiro eu chego, eu dou será que eu vou? Será que eu não vou? E aí eu comecei a entender também que isso não era um problema meu, sabe? Tipo, era mais da minha personalidade mesmo. De não conseguir, tipo, ser tão, assim, de começo, assim, conseguir fazer amizade e tal. E é uma proteção também, né, Gleice? Exatamente. Porque a gente acaba que a gente se doa pro outro sem saber quem é o outro. E às vezes a gente se prejudica muito. Sim, exatamente. E eu sempre fui uma criança muito desconfiada também. Eu lembro que tem uma foto de infância, assim, que tá todo mundo na frente de um bolo, aqueles bolos, né, antigos, assim, tá todo mundo na frente de um bolo, e aí tá todas as crianças, todas felizes. Eu tô tipo, o que tá acontecendo aqui, entendeu? Assim, Qual é o seu eu signo? olhava assim, ó, de cima, peixes. Você é peixe, eu sou aquário. Eu sou pisciana, com ascendente em câncer. Entendi. E eu sempre fui muito assim, sabe, observadora. Mas hoje eu me pergunto, será que eu era uma criança observadora? Será que eu era uma criança muito, sabe, contida por muitas questões que eu tava vivendo ali que eu não entendia, sabe? Então, Provavelmente as duas coisas eu era juntas. muito desconfiada, assim, de tudo. Eu não queria também brincar com criança.
Eu gostava demais de conversar com os adultos. De vez em quando a minha mãe tava me expulsando das rodas dos adultos, assim. Vai brincar! E eu não queria, eu queria ficar conversando com os adultos. Queria entender a vida, queria saber o que tava rolando. Então, E isso te trouxe além também, né? Porque eu era essa criança também. Eu perdi meu pai muito cedo, né? É um abandono, de alguma forma, né? São abandonos diferentes, mas é um abandono. Meu pai morreu atropelado pelo próprio carro quando eu tinha 15 anos. E minha vida mudou, em todos os sentidos. E aquilo me fez amadurecer muito. Eu virei uma pessoa compulsiva, né? Eu me tornei gorda, uma jovem gorda, depois que eu perdi meu pai dessa forma. E eu também não queria brincar. Porque eu tinha tantos traumas, eu tinha tantas marcas, eu tinha tantas dores, que eu queria entender do mundo, eu queria conhecer os adultos e eu queria me salvar daquele lugar. Não sei se você entende o que eu tô falando. Eu entendo, sim. Sabe? Porque eu entendo, eu acho que era exatamente isso que acontecia, assim, comigo também. Acho que eu queria entender tudo que eu tava vivendo ali. E sabe como? É engraçado, né, gente? Porque ligando isso, eu lembro que a minha mãe, ela foi sempre doméstica, né? Trabalhava em casa de família e tal. E eu lembro que um tempo na minha vida eu tive, assim, um start. Eu falei assim, caramba, tem alguma coisa errada. Por que essas pessoas têm tanta coisa e a gente não tem nada em casa, sabe? E às vezes é tão limitada, assim, a nossa alimentação. Às vezes a gente não tem. E aí eu comecei a querer mudar o mundo, assim. Falei assim, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar essa realidade, pra mudar a realidade do meu irmão, pra mudar a realidade da minha irmã. Eu tenho que me movimentar, tenho que fazer alguma coisa. E eu muito novinha, né? Daí eu lembro que com 16 anos, eu fundei uma associação de jovens. Me conta. De jovens no meu bairro. E daí eu lembro que foi isso. Eu falei assim, cara, eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu era muito inquieta, eu sou muito inquieta. Às vezes eu fico tipo, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E daí eu lembro que eu lembro que eu saí ligando para vários presidentes de bairro e pedindo para eles mandarem jovens, né? Que fossem inteligentes, tal, assim, que soubesse conversar, falar que fossem interessados. E aí eu lembro que a gente juntou uma turminha. Algumas pessoas eu conhecia, outras não, mas a gente reuniu uma turma de 16 pessoas. Assim. Líder. Era. Líder. Uhum. Eu sempre fui meio assim, sabe? Sempre fui a líder da minha turma, eu sempre fui do Grêmio Estudantil, eu sempre fui muito envolvida nas coisas, assim. E aí eu fundei essa associação. E aí eu falei assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí eu lembro também, eu era meio ditadora, né? Porque eu falei assim, eu vou ser a presidente. Claro, você criou. Vamos fazer uma assembleia. Eu sou a presidente. Eu criei, eu quero ser presidente. Imagina, hoje eu não faria isso, eu tinha 16 anos, a gente nem tinha, nem podia registrar legalmente a associação. Maravilhoso. Mas eu criei o estatuto, eu coloquei a minha amiga lá pra escrever as atas, sabe, pra fazer as atas, era legal. muito divertido. Ao mesmo tempo, né, a gente tava se divertindo ali, mas a gente tava fazendo algo sério. Que hoje eu vejo que aquilo teve muito impacto na minha vida e teve muito impacto na vida de muitas pessoas que estavam ali construindo aquele momento e impacto nas pessoas que estavam que a gente levava o projeto, porque a gente tinha um projeto de cinema na comunidade. Que legal. E aí a gente pedia a ajuda da prefeitura, né? Claro, aí eles davam uma tenda pra gente, cadeira, aí uma pessoa patrocinava o carrinho da pipoca. Que lindo. E aí a gente chegava, eu não tinha nada, claro, a gente só levava a gente mesma e o que a gente tinha ali de conhecimento, né? E aí a gente passava um filme que se chama Amarelo Manga, o nome do filme. Muito antigo esse filme. Amarelo Manga? Amarelo Manga, uhum. Não sei por que a gente E o filme falava o quê? Eu não lembro muito bem. Eu vou dar um Google depois. Porque eu não lembro muito bem, mas eu lembro que o nome do filme era Amarelo Manga. Tem o Matheus Nata Galli, sei lá como é. Exatamente, ele é o protagonista do filme. E eu não lembro muito bem do que falava, mas no final, a gente falava sobre tudo, sabe? Assim, que a gente era um lugar de conexão, uma hora de conexão, de troca também deve ter sido. Exatamente. Né? No final, a gente tinha um debate, a gente conversava e aí as pessoas falavam muito sobre a própria vida, do que elas estavam vivendo ali no momento. E eu sempre pensei, cara, eu não quero criar um projeto, naquela época, né, eu tinha 16 anos, eu não quero criar um projeto de entregar
cesta básica na comunidade, porque isso vai passar. A gente fazia também isso, mas eu queria criar algo que tirasse aqueles jovens da zona de conforto e que a gente começasse a pensar em alguma coisa, sabe? Como transformar também o meio. E o cinema, e eu fiz isso através do cinema naquela época, assim, até falar, acho que foi onde começou a minha paixão pelo cinema, e isso transformou a minha vida, assim, sabe, diretamente. E eu só tinha, acho, 16 anos, é bem louco, né, pensar que, tipo, eu ficava pensando, isso que a gente tem que mudar de alguma forma, sabe? Isso era uma das poucas coisas que a gente fazia. Mas era muito. Era muito, porque... Hoje eu vejo assim, caramba, sabe? Que coragem, né, da gente se juntar. Eram pessoas muito inteligentes também que estavam ali comigo, sabe? E eu tinha muito medo, sabia? Ao mesmo tempo eu fazia, mas como eu sempre fui uma menina muito pequena, muito magrinha, e todo mundo era maior que eu. Com 16 anos, eu parecia ter 13 anos. Você falava tinha assim, gente, coragem. ninguém vai me respeitar, eu tendo cara de 13 anos, sabe? Mas as pessoas confiavam em mim. Claro. Aí eu ia e dava certo, assim. Que lindo. Essa coisa até do corpo, assim, é muito louco também, né? Porque por eu ser muito pequena e muito magrinha, eu achava que nem no BBB eu ia entrar. Eu falava assim, gente, eu não vou entrar no Big Brother, não é o meu perfil entrar no programa, assim. Hoje eu já, né, tenho um corpo mais, assim, de mulher e tal, mas na época do BBB eu era uma menina, eu falava assim, nunca que eu vou entrar, só entra mulher gostosona e tal. Totalmente, tipo, sabe... Depois eu acreditei ali, depois da primeira entrevista. Eu falei assim, agora eu vou entrar, eu vou ganhar. Mas antes de eu ir pra primeira entrevista, eu falei assim, não vou, não vai dar certo. Você vê como é, né, a nossa cabeça, né? Tanto quando a gente é magra, quanto a gente é gorda. As culpas que nós, mulheres, carregamos sobre o nosso corpo. Sobre o nosso lugar. É tudo muito profundo e tudo muito... Tem uma linha tênue, né? Porque qualquer pensamento a mais pode te levar além, ou qualquer pensamento a menos pode te paralisar também, né? Então, a gente precisa realmente desconstruir. E quando você conta desse trabalho lindo que você fez aos 16 anos, eu fico pensando quantas vidas você impactou, né? Quantas pessoas devem hoje estar na sua casa, ali vendo na televisão, fazendo novela, nas redes sociais, no teatro, ou no cinema, onde quer que esteja, dizendo ela sabia o que ela queria ser. Nossa, Desculpe. Não. Quantas mensagens... Eu acho que essas pessoas... Nossa, ela vivia mandando mensagem, me infernizando pra eu ir pra algum lugar. Porque eu lembro que eu tinha as pessoas escolhidas, assim, vai rolar um negócio, vamos. Eu chamava todo mundo o tempo todo. E você falava como? Tinha WhatsApp? Tinha tudo? Na época, eu falava pelo Facebook. Ah, pelo Facebook. Acho que não tinha Instagram ainda. Falava muito... um dia desse eu até abri meu Facebook, eu tava vendo as conversas, assim, das pessoas, sabe? Aí amanhã vai ter reunião de alguma coisa, vamos. Nossa, e eu ficava insistindo, sabe, para as pessoas irem, assim. E as pessoas sempre iam. Que legal. Provavelmente, você deve ser muito conectada com sua mãe. Sim. Desde que meu pai morreu, a minha relação com minha mãe é uma relação até, às vezes, simbiótica, porque eu conquistei muitas coisas. Apesar da perda de meu pai, eu precisei quebrar todas as regras e todos os padrões para também ajudar minha mãe e meu irmão. Eu só tenho mais um irmão. E eu trabalhei muito duro em São Paulo para ter essa liberdade financeira, né? E eu não sei você, mas eu não consigo hoje estar num lugar celebrando alguma coisa, ou num hotel muito bacana, ou numa viagem muito legal, ou numa premiação. Se eu não tiver com minha mãe, eu não estou completa, porque, de alguma forma, até me emociono, é a forma que eu tenho de minimizar o que ela passou, né? Então, ela passa muito tempo na minha casa, eu vou muito, tô sempre ali naquela troca mesmo, naquela cumplicidade. Como é a sua história com sua mãe, com seus irmãos? Então, sempre foi a gente ali pela gente, né? Nós por nós. Eu e meus dois irmãos, assim, e a minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito trabalhadora, muito guerreira mesmo. Até isso é muito, muito ruim hoje de colocar em cima das mulheres, né? De ser a mulher guerreira, trabalhadora e tal. É muito cansativo, mas a minha mãe, ela foi essa mulher, assim, pra mim. Tanto que ontem eu tava até conversando com uma amiga, eu falei assim, cara, eu gosto de gente trabalhadora, mas porque a minha mãe, eu vi a minha mãe crescer trabalhando, sabe, fazendo as coisas, então acho que eu peguei muito isso dela, assim, também, sabe? Eu sempre falo com minha mãe, assim, tipo, eu tô sempre conectada com ela, falando com ela.
Ela mora no Acre, ela não mora aqui. Mas a minha mãe também, ela me ensinou uma coisa que é muito assim, tipo, vai e faz. Eu nunca falei assim, mãe, eu quero fazer uma coisa. E ela falou assim, não, cuidado. Minha mãe nunca fez isso. Falou assim, vai. Só, tipo, vai. Eu saí de casa com 16 anos de idade, né? Falei, mãe, eu quero morar sozinha. E ela, vai. Sabe? Que legal. Então, ela sempre me deu muita liberdade, assim, pra eu fazer tudo o que eu quero. Então, eu tenho muita liberdade com minha mãe pra conversar sobre tudo, assim, com ela, sabe? Ela, inclusive, ela chega amanhã. Ai, que delícia. Ela chega amanhã, vai passar o Dia das Mães aqui comigo, vai passar uns dias comigo. E eu vejo ela é muito jovem, né? Ela tem 46 anos, minha mãe. Olha, tem quase minha idade, eu tenho 43. Ela tem 46, ela é muito Olha. jovem. Então, ela vive muito a vida dela, assim, também, sabe? Ela morou um tempo comigo em São Paulo, mas também a gente tem nossas diferenças Claro. também, né? A gente, tipo, às vezes a gente a gente se treta, assim, se a gente passar muito tempo junta, mas... Toda mãe e filha, Toda né? mãe eu e também filha. tenho. Eu falo, ai, meu Deus, tira, socorro. Socorro! Mas eu acho que é muita gente se vê também, né? A gente não quer ver também o nosso próprio reflexo ali na nossa frente. Isso. O que tá acontecendo na frente, o que vai acontecer com a gente na frente, né? Exatamente, tu dá um pouco de medo, assim. Mas ela é muito minha parceira, assim, sabe? Ela faz o papel de mãe mesmo, assim, de... Se tudo der errado na minha vida, eu tenho pra onde voltar. E eu fico pensando, se eu não tiver a minha mãe, se acontecer alguma coisa na minha vida, pra onde que eu vou? Sabe? Pra onde que eu vou? Que eu não tenho outro lugar pra ir, assim. Não tenho. E quando eu tô na casa da minha mãe, tipo, é onde eu consigo descansar. Eu chego na casa da minha mãe, eu consigo dormir, sabe? Tipo, bem. Tipo, parece Seguro, um lugar seguro. Um lugar seguro. Eu acho que isso é muito o papel, né? Que a mãe desenvolve, assim. Então, pra mim, foi muita inspiração pra mim também. A vida inteira ela sabe? Hoje ela criou os 3 filhos e hoje ela ainda cria uma neta, assim, sabe? Que legal. E da melhor forma, assim, que... Ela é muito cabeça aberta também, a minha mãe, sabe? Tipo, ela não tem... Eu nunca vi a minha mãe como preconceito, assim, com ninguém, sabe? Apesar de ela ter tido uma vida muito difícil... Eu imagino. Muito difícil, que ela veio da zona rural também. Minha mãe alfabetizou com 26 anos. Olha... Ela foi alfabetizada com 26 anos. E tudo que ela construiu, assim... Sempre falo isso, e eu faço questão de deixar muito claro, assim... Porque muita gente na internet fala... é que eu dei uma casa pra minha mãe. Mas eu dei uma casa melhor pra minha mãe. Mas ela comprou a casa dela sozinha, assim, sabe? Com o trabalho dela, tipo, tendo 3 filhos... Ela conseguiu comprar a própria casa dela, assim... Tipo, ela ainda tem essa casa, tal. Eu dei uma melhor pra ela, que tem um conforto melhor, tal. Mas ela sempre conseguiu as coisas dela sozinha, com sabe? Com a força do trabalho dela, com a coragem. Exatamente. E eu fico pensando, caramba, eu não conseguiria ter vivido a vida que a minha mãe viveu, assim. Eu não conseguiria. E ainda ser uma pessoa super empática com os outros. Minha mãe cuida de idoso, sabe? Que legal. Ela é uma pessoa que sempre tá ajudando todo mundo, assim, o tempo todo. Ela é um porto seguro, assim, de muita gente na minha família, sabe? Uma pessoa muito amada, assim, por muitas pessoas. Uma pessoa que tem um coração muito, muito, muito grande. Então, o que eu tenho da minha mãe é muito essa referência, sabe? De mulher. De olhar e falar assim, caramba, eu sinto muito orgulho, assim, do que ela fez, de como ela criou a gente, sabe? Com muita honestidade, com muito amor, com muita dedicação, assim. Como ela pôde dar pra gente, assim, né? Com o tempo que ela tinha livre. Porque também ela trabalhava o dia todo, às vezes à noite. Então, ela não tinha muito tempo, assim, pra estar com a gente, sabe? Mas ela deu todo o suporte pra gente, assim, que ela pôde dar. Ela foi a mãe que ela podia ser. Ela foi a mãe que ela podia ser, com ela certeza. É a mãe que ela é a mãe, que ela exatamente. Pode ser. Exatamente. É porque a gente tem essa coisa de culpa, né? Geralmente as pessoas me perguntam muito. Eu fui mãe muito jovem. Eu sou mãe de Matheus, eu tinha 23 anos quando eu fiquei grávida. Meu filho tem 20 anos. E as pessoas às vezes perguntam muito pra mim, como foi você trabalhar tanto e ser mãe? Eu fui o que eu pude ser, né? Muitas vezes eu tive ausente na vida de Matheus, buscando uma vida melhor para Matheus. Matheus hoje é um jovem de 20 anos que tem uma vida que, se eu não trabalhasse do jeito que eu trabalhei, provavelmente ele não estaria nessa situação. Sim. Então, não dá também pra gente ter culpa, porque dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? O tempo inteiro. A gente sim se sente culpado, não vou dizer que não, mas essa coisa de a gente criar filho sozinho não é uma coisa fácil. Então, como é o nome de sua mãe? Vanúzia.
Dona Vanúzia, um beijo pra senhora, quero lhe conhecer. Ela é uma pessoa maravilhosa, minha mãe, assim, todo mundo é louco nela, ela é brava dentro de casa. É? Mas ela é muito boazinha com os outros. Ela vai ver isso, hein? Mas eu sempre falo, as pessoas chegam assim, nossa, como sua mãe é boazinha. E eu, porque você não morou com ela? Ela sempre foi muito brava, assim, ela criou a gente, tipo, na linha, assim, sabe? Mas é com muito amor que ela pôde dar, assim, pela gente. Ela é uma mulher que eu admiro muito, assim. Mas ela era brava com a gente em casa. Assim. Criar filho não é fácil. Não. Criar filho não é fácil. Não é mesmo, não. Agora vamos falar de Gleice atriz. Me conta um pouco como foi isso tudo. Eu sei que era o seu sonho desde pequena, você já contou aqui pra gente, mas hoje você tá num momento super bacana. Quais são, o que é que você enxerga do futuro? Me conte um pouquinho. Ser atriz é muito trabalhoso, primeiro. Não muita entrega, né? É muita entrega, muito trabalho. A gente sempre tem que estar se dedicando muito, sabe? É sempre tudo muito sensível, né? Tem essa sensibilidade e tal, essa arte que a gente sempre tem que estar buscando e trabalhando. Mas é muito prazeroso também, sabe? É muito bom depois você ver o seu trabalho ali dando certo, sabe? Coisas que você faz e que você não sabe pra onde vai. E de repente. Como toca. E como toca. E de repente você tá atravessando as pessoas. E eu sempre adorei o teatro, o cinema. Eu sempre amei isso a minha vida inteira. E depois que eu tive a oportunidade, né? Como eu já falei, tipo, eu fui estudar, eu fui me entregar nisso. E é um lugar que eu amo estar, assim, o set. Eu me sinto muito bem em set, sabe? E o meu primeiro filme foi o Noites Alienígenas. Foi o primeiro filme que eu gravei, Noites Alienígenas. E eu acho que não poderia ter sido outro filme, porque foi um filme que eu gravei todo no Acre. Foi o primeiro longa que foi rodado todo no Acre. Uau! Então, não podia ser diferente. Não podia ser diferente. E o Noites Alienígenas foi um presente pra mim, assim. E eu acho que um presente pro Brasil também, porque é onde você consegue entender muito da cultura do Acre, em si, e você também é atravessado por histórias de jovens, sabe, que foram impactados pela violência daqui do Sudeste, das facções criminosas que invadiram a Amazônia, sabe? É um filme ao mesmo tempo que é uma denúncia também, sabe? E depois do Noites, assim, que eu vi também, o quanto que as pessoas no cinema, assim, choravam e, tipo, nossa, e eram atravessadas, assim, eu falei assim, caramba, é isso mesmo, sabe? É isso que... É o meu lugar. É o meu lugar, é o meu lugar. E depois, eu fiz outros trabalhos também, sabe? E cada vez mais eu tô me encontrando nesse lugar. Eu acho que eu tô numa construção como atriz, sabe? Respeito todos que vieram, tipo, antes de mim. Eu tenho muita... Sou muito grata, assim, pelas pessoas que eu trabalhei, pelos atores, diretores, toda a produção, assim, que eu trabalhei. E eu tô nessa busca, sabe? Sempre trabalhando e me entregando. Também gravei Ninguém é de Ninguém, que tá na Amazon, que é um filme espírita também. Eu acho que cada trabalho que você faz, né? Cada trabalho que eu tô fazendo, assim, eu tô aprendendo muito, sabe? E conhecendo cada vez mais esse lugar. O Noites Alienígenas, ele ganhou, né? O prêmio, né? Ele ganhou no Festival de Gramado, ganhou como melhor filme. E é muito louco, assim, porque quando a gente tava gravando, eu e os atores, né? A gente ficava, caramba, eu sinto algo tão especial no Noites Alienígenas, sabe? Algo... E a gente ficava, caramba, eu também tô sentindo... Mas era o primeiro filme, e eu falava assim, caramba, eu tô sentindo que vai ser algo muito legal também. A minha personagem, ela sabe, eu me encontrava com ela, assim, em diversas histórias, sabe? Era parecido. E eu via muito minha mãe, que é uma menina, mãe solo, sabe? Que tem muitos sonhos ali. E eu acho que o mais legal é de você ver que essas histórias, o cinema, né? Ele tem o poder de transformação social. Então, você vê as pessoas ali... Eu vi... O Noites na estreia, né, do Noites lá no Acre, as salas de cinema todas lotadas, sabe? E era a primeira vez que as pessoas estavam assistindo um filme e que elas estavam vendo as suas casas, as suas ruas, os seus lugares, os seus sotaques, sabe? E eu olhava, eu conheço essa pessoa, porque era um elenco 90% acreano. Tipo, eu conheço essa pessoa, eu conheço esse lugar. Isso é muito importante. Para além de ver alguém que você se identifica,
você vê o seu lugar representado ali, sabe? Que a periferia na Amazônia é totalmente diferente da periferia de São Paulo, diferente da periferia do Rio de Janeiro. São outras realidades, são outras periferias. Nós temos isso que você falou, né, de início, assim. São vários Brasis, assim, que existe, sabe? E que não estão representados no cinema nacional. Obviamente, né, o cinema nacional não tem a valorização, o investimento que precisaria ter, né? A gente precisa que invistam mais, né, no cinema, que as pessoas assistam mais cinema brasileiro e que essa transformação, ela continue, assim, sabe? Para que outros filmes sejam gravados. Desculpe te interromper, mas enquanto você estava falando, fico pensando, quantas barreiras precisam ser quebradas ainda, né, Gleice? Quantas barreiras, porque a questão de ser uma atriz, né, e você foi falando, eu penso muito como uma ilustração. Eu fiquei imaginando você, né, seu primeiro trabalho, na sua terra, com a sua história, na sua origem, o que aquilo significava para dentro de você e o que significava para fora de você, no sentido do que as pessoas estavam olhando e chegando a essa mensagem. Mas devia ter muitos filmes no Acre ou em qualquer outras regiões. Não pode ser um só. Exatamente. É isso que a gente quer cada vez mais. A gente quer que mais pessoas, mais nortistas estejam na TV, representadas, nos streams, em todos os lugares. Isso deveria existir mais. Eu acho que isso vem mudando muito. Eu acho que as pessoas estão mais abertas para isso, né? Eu acho que teve um momento que não tinham pessoas pretas na TV, agora nós já temos mais. Não tinham nordestinos na TV, eu acho que as pessoas já estão se abrindo mais para isso. E cada vez mais nortistas estão entrando também, sabe? Eu acho que existe uma projeção, assim, para que isso aconteça. Mas é muito pequeno. É muito pequeno. Tipo, quantos atores acreanos nós temos, sabe? Tipo, e eu nunca vi nenhum, tipo, atuando em grandes produções, sabe? E nós temos uma capacidade e uma inteligência para fazer bons trabalhos. E eu acho que o Noites Alienígenas, ele representa muito bem isso. Caramba, foi o primeiro longa. É isso que eu te falei, quando o acreano sai é pra abalar tudo, assim, abalar a boca do balão. E a gente foi lá, ganhou todos os prêmios possíveis no Festival de Gramado, sabe? Que legal. E eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, que acreano, um nortista, sabe fazer cinema, a gente sabe produzir música, a gente sabe fazer arte. E as pessoas precisam, a indústria, né, precisa olhar mais pra gente, pra esses talentos, sabe, que estão lá. Eu vou te fazer uma pergunta que me veio à cabeça e que tem... Eu tô o tempo inteiro fazendo comparação da sua vida com a minha, no sentido de... a gente tem muita coisa, muita coisa em comum. Eu, né, queria fazer sucesso. De novo, sucesso super relativo. Só quando a gente amadurece, a gente entende o que é. Eu queria ser uma mulher que estava na capa de uma revista. Olha que maluquice, quando eu tinha 14 anos em Salvador. E queria mostrar minha voz para o Brasil. O que era a minha voz, quem era eu não sabia. Amava trabalhar moda, mas não existiam mulheres gordas na moda. Queria trabalhar com revista de luxo, mas na Bahia não era isso. E eu não tinha ninguém que me representasse, né? Assim, a pessoa mais próxima de mim, que me representava, era a Preta Gil, que é baiana. Nós somos amigas da vida inteira. Mas Preta tem, sei lá, acho que 8 anos a mais do que eu. Acho que uns 8 anos mais do que eu. Preta, no meio da carreira da vida dela, de produtora, ela virou música, né? Cantora. E uma pessoa foi o suficiente para me dar coragem para sair do meu lugar. Pelo que eu entendo, você não tinha uma pessoa. Você hoje é essa pessoa. Você já parou para pensar nisso? Que louco, né? Quantas pessoas no Acre, nortistas, devem se inspirar em você? Eu nunca me apeguei a... realmente, assim, sabe? Eu sempre me inspirei muito nas mulheres da minha família, sabe? Na minha mãe, nas minhas tias, nessas pessoas que eu sempre me apeguei, assim, sabe? Mas eu também tiveram muitas... Minha mãe falava muito pra mim que eu não precisava viver como ela vivia. Minha mãe sempre falou assim, cara, você pode ir pra
você pode fazer tanta coisa, você pode ser tanta coisa. Eu lembro que o maior medo da minha mãe era que eu me relacionasse com alguém, tivesse filho e casasse, e ela tinha pavor disso. Ela não queria que eu fizesse isso de jeito nenhum. E aí também eu comecei a conhecer muitas militantes, sabe? Muitas mulheres, assim, guerreiras lá no Acre, Almerinda, Jaicilene Brasil. Muitas mulheres que são militantes mesmo de direitos humanos, sabe? Legal. Então, essas mulheres, elas sempre foram a minha referência. Marina Silva. Maravilhosa. E assim, era a Marina Silva, pra mim, é tipo assim, caramba, ela foi candidata a presidente do Brasil, sabe? Então, por muitas vezes, eu já quis também ser candidata, sabe? A vereadora lá no Acre. Eu já tive muitos momentos, assim, na minha vida. Mas essa era a referência que eu tinha, era de acreana mesmo, era Marina Silva. Eu queria, tipo assim, caramba, essa mulher é foda, olha o que ela tá construindo, sabe? Olha o que ela construiu a vida inteira. Ela andou com Chico Mendes, ela entrou na mata, ela foi lá, sabe? E virou senadora, ministra do meio ambiente, e fez tudo o que fez, assim, pelo Brasil. Já vinha falando há muitos anos atrás sobre a crise climática que nós estamos vivendo hoje. Então, isso já era uma tragédia anunciada, sabe, por muito tempo por ela. Então, de acreana, Marina Silva era a minha maior referência, assim, que eu tinha. Mas na TV, como atriz mesmo, não tinha muitas referências ali pra dizer, nossa, eu quero ser essa pessoa. Não tive, assim, que me perda, porque assim, não sei, né, também. Que eu me lembre, assim, na minha infância, na minha adolescência, não tive. Eu espero, sim, que eu seja essa pessoa, Você sabe? já é, amor. Você já é. Pra muitas meninas, assim. Essa é a minha maior vontade, assim, sabe? Que as meninas olhem pra mim. Mas eu tenho uma sobrinha que ela tem 10 anos, vai fazer 10 anos. E eu penso, caramba, se essa menina olha pra mim e ela se inspira em mim, e se ela crescer, ela for, sabe? For o que ela quiser ser, assim, já, pra mim já fiz sucesso na vida já. Você já fez e muito. Porque a gente tem agora Marina Silva e Gleice Damasceno. Você tem noção disso? Olha como isso é forte, olha como isso é bonito, né? Sua história é muito linda e eu tenho mais 2 perguntas, porque a gente já tá quase estourando o tempo, mas eu tô tão emocionada, porque todo o roteiro, você deve ter recebido o roteiro. Isso. Eu não perguntei nada do roteiro, porque tem coisas tão mais profundas. Verdade, a gente, né, se foi aqui. Tem um espelho aqui, sabe? Sim, e tem uma admiração imensa por você e pela história que você me conta. Eu imagino que para as pessoas que vão nos assistir ou que vão nos ouvir, elas vão sentir a mesma história, porque é o Acre saindo do Acre e ganhando o Brasil, né? Eu espero ver na Globo uma novela, como eu estou vendo em Renascer, né? Sim. Que é o sul da Bahia, que é o lugar que eu vim. Eu vejo muito Renascer para lembrar de meu pai. Também. Minha família era uma família produtora de cacau. E é a forma que eu tenho de me conectar com ele, porque morreu há muito tempo. E então já vai ter uma novela no Acre, com certeza, para você mostrar a sua terra e a sua história. Sim. E você lá como protagonista e eu lá aplaudindo. Vamos falar um pouquinho de saúde mental? Você passou por muitas coisas, né, muitos traumas, perdas, dificuldades, como qualquer ser humano, né? Mas você superou, como muita gente consegue superar, como eu também passei, consegui atravessar muitas coisas. E você fala muito sobre saúde mental. Fala um pouquinho, né? A gente também se encontra nesse lugar. Fala um pouquinho para mim, né? Como é lidar com esse tema. Tenho certeza que o estudo na psicologia ajudou muito, traz uma clareza ainda maior, mas é uma doença do século, né? É tão importante e tão grave quanto as questões climáticas do nosso mundo. E eu queria te ouvir um pouquinho. Eu acredito que cada vez mais esse tema tem sido falado e comentado, e é de extrema importância que eu acho que o principal hoje é saúde mental também ser tratado como uma questão pública mesmo, sabe? De saúde pública. É uma questão de saúde pública. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ter investimento, né?
Em saúde mental, acho que os CAPs já estão aí, né? Acho que as pessoas podem procurar o CAPs, quem tiver mal, assim. Então, acho que a gente já tem esse suporte, que ainda é muito pouco. Mas o que mais a gente pode fazer e orientar mesmo é que as pessoas procurem profissionais. A gente sabe que hoje é muito o acesso, né, ainda é muito limitado, principalmente pelas pessoas mais carentes. Mas eu acredito que cada vez mais o índice de suicídio entre os jovens cada vez maior, pretos, né, principalmente, e de periferias cada vez é maior, exatamente. Então, a gente vê que é um problema, né, de saúde pública, mas que, se eu puder, assim, dar um conselho, orientar as pessoas, é que também converse muito com o outro, sabe? Falar muito sobre o outro. É muito louco, assim, porque cada vez mais o que a gente vê cada vez mais jovens estão com problemas de ansiedade, tipo de criança. Eu já vi relatos de crianças muito ansiosas, sabe, com problema. E às vezes a gente não sabe lidar, assim, mas o que a gente pode fazer muito é conversar com a pessoa, perguntar, sabe, sobre como tá ali a vida da pessoa, se tá tudo bem. É o que eu procuro fazer com quem tá mais perto de mim, assim, sabe? Acho que isso ajuda muito, ter uma rede de apoio muito forte da família. Isso é super importante, além de ter um suporte profissional, sabe? Seja psiquiátrico, seja com terapia também. Acho que cada um procura muito cada um procura muito o que precisa de necessidade. É como que tem necessidade. Se sente mais seguro, né? Exatamente. Eu acho que também tem uma coisa. Às vezes as pessoas... o que pode ajudar muito às vezes, você se analisar também, sabe? Às vezes você tá precisando de um psicólogo, às vezes você faz terapia, que é o meu caso. Então, vou dar um exemplo meu mesmo. Eu faço terapia, mas às vezes o que eu preciso, assim, é tipo, numa igreja. Nem todo mundo tem religião, obviamente. Isso aí também não importa. Mas acho que é muito você também se analisar o que é que você precisa ali no momento, sabe? Porque o que me ajuda muito, o que me ajudou muito, foi eu, tipo, procurar uma igreja, sabe? Onde tem uma pessoa pra me dar um suporte. Mas eu acho que isso também é muito da minha infância, sabe? Porque e eu acho que quando eu falo de saúde pública, de políticas públicas, né, para saúde mental, onde o poder público não entra, a igreja entrou ali na minha vida quando eu era criança, sabe? Sim. Então eu lembro que talvez se eu tivesse esse suporte do Estado, né, enfim, eu não sei se eu teria ficado tanto tempo na igreja, mas o que mudou muito foi eu ter o apoio ali da sociedade, tipo, da igreja, das pessoas que estavam ali na igreja. A rede de apoio. A rede de apoio. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Pra você não se sentir sozinho. Então, acho que quanto mais você tiver com uma rede de apoio muito grande, acho que cada vez mais você pode ficar bem, sabe? Você se sente suportado, né? Vamos dizer, no sentido de... mas é muito delicado você falar de saúde mental, né? Porque cada um tem... É muito relativo, assim. Cada um tem a sua própria experiência, assim. Tive muitos traumas na minha vida, como eu falei, assim. Mas o que me ajudou muito foi estar numa igreja. Foi ter uma base ali familiar muito forte. Eu sou cristã. Cristã. Não tenho uma religião. Eu não tenho uma religião. Não, minha família é toda evangélica, assim, toda de igreja evangélica. Mas eu já fui em tudo. Acho que esqueci de perguntar, já fui em todas as religiões, eu já fui por curiosidade mesmo, assim, pra conhecer. Não tenho uma religião. Por isso que eu acho também que eu falando isso é até muito delicado também, mas eu acho que é você encontrar Deus dentro de você, assim, sabe? Sim. Também. Você entender que você não tá sozinho. Porque eu acredito, Gleice, é o que eu acredito, né? Que nós não estamos sozinhos. Acho que tem um ambiente... a gente vai para outro lado, né? Mas tem um ambiente espiritual aqui. O mundo espiritual, ele existe aqui. Então, acho que você tem que estar conectado, de certa forma, com a espiritualidade. Que é diferente de religião. Sim. Você não precisa estar dentro de uma igreja para você estar conectado com a sua espiritualidade, sabe? E isso é muito individual para cada ser humano, assim. Então, eu acho que como jovem, acho que isso é um problema também da existência.
Eu acho que cada vez mais as relações estão líquidas, né? Líquidas, totalmente líquidas. Escorrem pelos dedos mesmo, assim. É tudo Acho muito que virtual, né? Exatamente. Então, acho que você tem que cada vez buscar dentro de você, se conectar, entender quem você é. E você vai conseguir entender isso, seja na terapia, seja você procurando uma igreja, mas não precisa ser a igreja. Ou um se lugar conectar. que você se sente segura, né? Vamos dizer. Exatamente. Conversar com alguém sobre Deus, sobre espiritualidade. Acho que isso é muito importante. Eu sempre faço isso. Eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada, assim. Eu sempre estou, se eu não tiver buscando, assim, Deus o tempo todo, eu não sei o que aconteceria na minha vida, assim, sabe? Eu sou uma pessoa de muita fé. E eu acho que você ter fé, isso muda muito, assim. Totalmente. E eu acho que os jovens, eles estão achando meio chato falar sobre espiritualidade. Isso é chato e tal. Mas acho que é necessário, sabe? A gente falar. A gente, desculpe até te interromper, não dá pra gente fingir que não existe a fé. Não dá pra gente, também normalizar tudo, porque eu tenho um filho de 20 anos, né? É uma outra geração, é uma outra forma de pensar, uma outra forma de consumir, se relacionar com as pessoas. Essa semana ele foi numa balada e disse a mim assim, tô com uma menina. Beleza, ela é legal? É legal. Como ela chama? Não sei. Oi? Oi? Oi, pelo amor de Deus. Tá tudo muito assim, né? né? Então, Muito assim, líquido não mesmo. dá pra você tratar o respeito, se conectar, beijar uma menina, uma mulher, sem saber o nome. Então, é uma pauta, como você bem disse, e eu acho que está bem interligado mesmo a questão da saúde mental, a questão da fé, a questão da rede de apoio, o que você tem de referência, uma coisa está muito conectada com a outra. Sim, e assim também, porque às vezes você precisa de uma ajuda profissional, obviamente, porque às vezes, e eu acho que assim também, eu acredito que às vezes você precisa ir ao médico ver os seus hormônios como que estão. Porque às vezes você acha que você tá com a depressão e você não tá com depressão. Você tá com alguma coisa ali no teu sistema que não tá legal, sabe? Igual eu achava que eu era super depressiva. Na época eu falei assim, cara, eu sou muito depressiva. Eu falei assim, eu sou uma pessoa depressiva, eu preciso de remédio, eu preciso disso. Aí eu fiz um monte de exame, eu fiz 40 exames e aí eu tenho tiroidite de Hashimoto. Sim. E isso me deixa na cama, me deixa, tipo, mal, e eu achava que isso era depressão. Então, às vezes, você precisa procurar um médico, fazer exame também, sabe? Fazer um exercício físico, que às vezes a pessoa não faz, tomar uma vitamina. Eu toda. Tá falando... Porque às vezes isso não é depressão, não é ansiedade, Isso você só precisa de vitamina. Isso foi meu marido que mandou você falar comigo. Você, às vezes, só precisa de sabe? De um estímulo. Você precisa, às vezes, tomar um remédio mesmo, uma serotonina ali, repor algum hormônio, alguma coisa. Porque é o meu caso também, sabe? Disso da tiroidite de Hashimoto. Às vezes, me deixa no sofá. Eu não consigo levantar. Porque a apatia? Eu ainda nem... Isso foi cedo, foi agora há pouco que eu tive esse diagnóstico de tiroidite de Hashimoto. Eu ainda nem procurei ver muita coisa, porque dá até... Mas eu já entendi que muito disso de eu achar que eu tava depressiva na cama jogada, não era depressão. Era uma doença que a gente tem que tratar, que eu tenho que repor hormônio. Porque você imagina, meu sistema imunológico atacando a minha tireoide ali o tempo todo. Imagina. Sabe? Então, o meu corpo precisa repor esse hormônio para que eu fique bem. Então, às vezes, você precisa ir ao psicólogo, claro, ir ao psiquiatra, mas às vezes você precisa ir ao médico fazer uns exames para ver como que estão os seus hormônios, aí como tá a sua vida também. Acho que isso é muito importante também, né? Que às vezes a pessoa acha, eu tô mal, tal. Daí você começa a fazer uma análise, né? E daí você... Enfim, pode ser várias coisas que tá te causando aquilo dali. Você não é especialista, né? Exatamente. Mas isso entra também na saúde mental, né? Total. Se procurar um médico ali pra você se ver também, se cuidar. Às vezes você não tá fazendo um exercício físico, né? Então você precisa também ali se alimentar direito. Enfim, acho que saúde mental atravessa muito... É muito mais amplo e muito mais profundo. Exatamente. Porque daí é isso, você tem que estar bem, né? Sua alma tem que estar boa ali, seu corpo tem que estar bem. Você tem que estar todo certinho ali, sabe? São várias coisas. Equilíbrio, né? Pra gente aí entra conseguir. muito no autocuidado, né? Você ter esse autocuidado com você mesmo. Acho que se você se cuida, você consegue se estabilizar ali, ficar bem. É isso. Tem uma frase na Bahia que fala assim: gente boa se atrai. E tudo o que eu ouvi aqui hoje de você
assim, eu só pensava assim, eu quero ser ainda mais amiga dessa mulher. Ai, eu quero ser sua Porque você é uma mulher que transforma o Brasil, sabe? E a gente, quando eu falo de gente boa se atrai, os seus valores são muito parecidos com o meu. E eu não tô aqui, né, comparando histórias, porque cada uma tem a sua. Mas o Brasil merece mulheres como você. Sua história me emocionou. Sua história me ensinou. Eu parei para ouvir o Acre, que é um absurdo uma mulher como eu não ter entendimento, nem ter conhecido ainda o Acre. Mas a coisa que mais me deixou feliz hoje foi de ver a sua luz. Desde pequena, né, querendo transformar esse país. Então, o que eu posso te dizer é que eu estou muito orgulhosa de ter você aqui, mas mais do que isso, eu estou orgulhosa de ver que você vem com sua força, com sua coragem, transformando o nosso país. Siga lutando pelos seus sonhos. Eu vou estar aqui para te ajudar e para te aplaudir. Obrigada, Obrigada por ter vindo. Fica emocionada. Muito obrigada.